Nesta aula eu vou falar sobre o conceito de environments ou ambientes e mostrar como trabalhar com múltiplos ambientes na ASP.NET Core. A ASP.NET Core fornece suporte para controlar o comportamento da aplicação através de múltiplos ambientes. No passado, isso era feito através do arquivo webconfig e de definições de configurações na aplicação, usando chaves, string de conexão, etc., que eram lidas para definir o comportamento desejado. A ASP.NET Core ela referencia uma variável de ambiente particular, chamada ASP.NET Core _environment, em caixa alta, para descrever o ambiente no qual a aplicação está atualmente sendo executada. Essa variável ela pode ser configurada para qualquer valor que você desejar. Mas existem 3 valores que são usados por convenção pela ASP.NET Core. Esses valores são Development, que indica o ambiente de desenvolvimento. Staging, que indica o ambiente de homologação. Pode ser conhecido como outros nomes, né? Eu estou chamando de homologação. E Production, né? O ambiente de produção. O ambiente de desenvolvimento, né? Nesse ambiente, você costuma habilitar os recursos, né? Que vão ser usados no desenvolvimento, que é página de seção do desenvolvedor, a string de conexão para o ambiente de desenvolvimento, algumas variáveis que vão ser usadas somente em tempo de desenvolvimento. O staging ou homologação é um ambiente pré-produção, que é usado para testes finais antes do deploy final em produção. Esse ambiente ele já deve refletir os recursos e características do ambiente mais próximo à de produção. E o ambiente de produção é o ambiente no qual a aplicação será executada quando terminada e utilizada pelos usuários. Nesse ambiente, você já deve ter configurado a segurança, o desempenho, a robustez e deve tomar todo o cuidado para não carregar configurações que você usou aqui no ambiente de desenvolvimento, nem na homologação. E como podemos configurar o ambiente? Bom, existem mais de uma forma. Para quem estiver usando o Visual Studio, nós temos os perfis de depuração do projeto. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto, né? Então eu tenho aqui um projeto ASP.NET Core. Então eu vou clicar com o botão direito e vou aqui na janela de propriedades. Tá? E aqui na guia debug eu tenho a definição do Environment Variables, que vai estar me informando qual é o valor atual da variável de referência de ambiente, que é ASP.NET Core _environment. Está vendo o valor dela? Está como development. Eu posso entrar aqui e alterar esse valor, tá? Vamos supor que eu entrei. Esse valor, ele se reflete nesse arquivo aqui, launch settings.json. Então, eu vou abrir esse arquivo. Olha aqui, development, tá? Então eu vou rodar em ambiente, eu estou trabalhando em ambiente de desenvolvimento. Então agora eu vou voltar na janela, eu posso alterar aqui o valor, tanto no arquivo de configuração, como aqui no arquivo, aqui na janela de propriedades. Eu vou colocar aqui, staging. Que eu acho que é assim, né? Então, eu vou salvar. Imediatamente, tá? Ele fica monitorando, ele percebeu que houve uma alteração. Eu vou dar um yes, vou abrir o arquivo setting, launch settings, tá vendo? Ele alterou a forma, né, da variável de ambiente ASP.NET Core Environment para staging, tá? Então essa é uma forma de você estar controlando o valor dessa variável. Uma outra forma é usar a janela de comando. Por exemplo, eu vou abrir uma janela de comando aqui, tá?
E aqui, ó, só para... Na janela de comando, você define o comando setx, que vai usar o arquivo setx.exe, dá o nome da variável do ambiente e o valor dela. Tá? Isso só vai afetar a janela local. Então vamos lá, eu vou abrir aqui, né? Vou dar setx ASP.NET Core environment, vou definir, development e vou dar um enter. Tá? O valor foi salvo, né? Se eu agora tenho que fechar a janela e abrir ela novamente. Se eu dar um set aqui, ó, ele vai me mostrar todos os valores. Então vamos localizar ela aqui. Olha aqui, ó, ASP.NET Core no ambiente está como development, tá? É uma outra maneira de você fazer isso. E você pode também vir aqui no painel de controle, né, editar as variáveis de ambiente do sistema. Você vem aqui em variáveis de ambiente, você tem aqui, ó. Naturalmente você tem que inicialmente criar uma variável e depois você pode, olha lá, ó, alterar o valor dela. Essa seria uma outra forma, tá? Agora, além disso, eu posso determinar o ambiente via código. Para isso, eu utilizo essa interface, iHosting Environment. Essa interface ela fornece informações sobre o ambiente de hospedagem web em que um aplicativo está sendo executado. E aí, com através dessa interface, eu tenho acesso a esses métodos. isDevelopment, isStaging, isProduction, que vai me indicar em qual ambiente eu estou. E isEnvironment, envname, é quando eu defini um ambiente particular meu, tá? E também a propriedade environment name me retorna o nome do ambiente atual. Então eu posso trabalhar com essa interface, esses métodos e essa propriedade para mim, via código, tratar o ambiente. Tá? Vamos a um exemplo aqui. Olha. Eu vou abrir aqui então o nosso projeto. Tá? Deixa eu voltar aqui para Development. Salvar. E vou fechar aqui. Então eu vou abrir aqui o arquivo Startup. Então agora eu vou definir via código usando essa interface. Eu posso fazer isso aqui no arquivo, no construtor da classe Startup. Tá? Uma forma de eu fazer isso é, por exemplo, vamos supor que eu queira definir aqui, ó, tenho que usar iHost Environment, né? Env. E vamos supor que agora eu vou usar a propriedade. Então eu vou dar env, aí eu vou verificar, vou dar isDevelopment, eu vou verificar se eu estou no ambiente de desenvolvimento. Se eu estiver no ambiente de desenvolvimento, vamos supor que eu queira carregar aqui um recurso que praticamente é só usado no ambiente de desenvolvimento. Eu vou usar aqui um Add Application Inside Settings, tá? Então eu vou dar aqui o modo Developer Mode, True, indicando, essa aqui é uma ferramenta para métrica de ambiente, tá? É um exemplo de utilização da interface iHosting Environment para mim identificar o ambiente. Se eu tiver ambiente de desenvolvimento, eu uso. Tá? Se eu não tiver, ele não vai fazer essa chamada. Por exemplo, aqui também, quando nós criamos a nossa aplicação, ó, ele já, no arquivo configure, ele já fez uma referência à interface iHosting Environment. E aqui o que ele está fazendo? Ó, ele já está usando o método isDevelopment
para verificar se está no ambiente de desenvolvimento. E ele está usando a página de exceção do desenvolvedor, que é uma página com mais detalhes de erros, tá? O desenvolvedor no ambiente de desenvolvimento ele precisa ter mais detalhes no erro. Em produção, né, eu já faria assim, eu definiria uma página de erro, né, mais use exception handler, tá? Aqui, só para você perceber, aqui eu teria que definir uma página de erro amigável. Eu não fiz isso, mas só para você notar a diferença, eu vou abrir aqui essa nossa classe, né? E aqui, ó, eu estou lançando, vou lançar uma exceção. Estou dando um True Invalid Operation, que é justamente para simular uma exceção. Então, o que vai acontecer aqui agora? Ó? Vamos ver qual que é o meu ambiente. Eu estou em ambiente de desenvolvimento. Então, o que vai acontecer? Tá? Eu vou colocar um breakpoint aqui para você acompanhar e vou executar. Então, quando chegar aqui, ele vai ler o valor da variável, né? Através aqui da interface iHosting_Environment e vai poder identificar qual ambiente estou trabalhando. Deixa eu carregar aqui, diminuir o tamanho aqui do... Então, olha aqui, ele parou aqui, né? Então, agora eu vou dar um F11. Então, eu estou no desenvolvimento. Então, ele vai utilizar, ó, a página de exceção do desenvolvedor. Muito bem. Olha aqui, ó, é uma página com bastante informações, stack, query, né, cookies, né? Apenas para você sentir o drama. Tá? Agora eu vou alterar o ambiente. Tá? Deixa eu vir aqui. Vou parar a aplicação. Né? Então, vou alterar o ambiente. Opa! Aqui, ó, eu vou colocar Production. Vou salvar. Tá vendo? Já alterou o launch.settings. E vou executar novamente. O que vai acontecer? Aqui, geralmente, você define uma página de erro mais amigável. Eu não estou fazendo nada aqui. Então, o que vai acontecer? Ele vai mostrar uma página em branco. Já não vai mostrar aquela página de erro. Aqui, naturalmente, você vai definir todo o seu tratamento de exceção. Tá? Mais adiante, quando nós estivermos tratando do MVC, eu vou mostrar como fazer isso. Então, vamos lá. Eu vou executar. Ele vai parar aqui, ó. Eu vou dar um F11, ó. Já não é ambiente de desenvolvimento. Ele vai já fazer o tratamento de exceção não usando a página de exceção do desenvolvedor. Então, ele vai mostrar uma página em branco, né? Olha lá. Naturalmente, aqui ele exibiria a página que você definiu, certo? Muito bem. Agora, nós podemos também controlar a inicialização usando arquivos distintos. Por exemplo, a ASP.NET Core ela suporta uma abordagem baseada em convenções para configurar a inicialização de um aplicativo com base no ambiente atual. Então, o que acontece? Se você definir um arquivo Startup Environment Name, então, por exemplo, Startup Development ou Startup Production, dependendo do seu ambiente, o que vai acontecer? A hora que você carregar a aplicação, se você tiver um arquivo com esse nome e a tua variável de ambiente estiver definido com o mesmo nome, o sufixo aqui, ele vai carregar esse arquivo de inicialização. Tá? Isso aí é uma abordagem baseada em convenção. Agora, outro recurso que você pode utilizar usando o Environment Name é fazer o seguinte, definir múltiplos arquivos de configuração. Tá? Então, lembra do arquivo app-settings que nós estamos usando? Ó? Eu estou usando aqui esse arquivo de configuração. Né? Tá vendo? Ó? Eu tenho uma string de conexão e algumas configurações aqui. Muito bem, eu posso fazer o seguinte, eu posso definir, naturalmente eu tenho que ir lá no meu arquivo startup, definir a utilização da minha interface, né, e definir um arquivo, né,
Para mim ler o arquivo de configuração, eu dei o add Jones of File appsettings.json. Aqui eu faço a mesma coisa, só que eu defino um arquivo de configuração com o nome baseado no ambiente no qual eu estou trabalhando, tá? Então estou usando environment name. Aí eu posso criar 3 arquivos, appsettings.development.json. Se esse arquivo existir, ele vai ler as configurações desse arquivo, tá? Se eu quiser trabalhar em homologação, eu teria esse arquivo, ou seja, eu posso ter 3 arquivos e fazer com que eles sejam carregados de acordo com o ambiente que eu estou trabalhando. Então é assim que a ASP.NET Core trabalha com o ambiente usando o environment e esses recursos, né, fornecidos pela ASP.NET Core. Até a próxima aula.